Eu morei na rua por conta da minha mãe e hoje eu não sei se eu consigo perdoar ela. Mas eu vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. O ano era 2005 e todo dia eu passava assim por uma praça da minha cidade quando eu saía do serviço. Foi nessa praça que eu conheci um rapaz e nós passamos a conversar e quando vimos nós já estávamos envolvidos. Sabe, ele me falou que ele era solteiro, que ele era militar e que morava com um amigo. Ali nós fomos nos envolvendo até o ponto assim que eu já estava cegamente apaixonada por ele. E acabamos engatando o namoro sem que a minha família soubesse. Porque por mais que eu trabalhasse, estudasse e ajudasse em casa, ainda assim parecia que ninguém na minha casa gostava de mim. Na minha casa morávamos eu, a minha mãe e o meu irmão mais velho. E eles sempre me tratavam mal. Nessa época eu era virgem e com pouco tempo, de namoro, eu me entreguei completamente a esse homem. Eu jurava na minha cabeça que ele era o homem da minha vida, sabe? Ele sempre estava disponível para mim. Ele sempre ia me ver e algumas vezes eu ia até lá ver ele no quartel também. Até que após uns 4 meses, nós dois ali estávamos em um momento nosso no motel e ele me disse que tinha algo para me contar. Quando ele falou isso, juro que eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Do que viria pela frente. E foi quando ele me falou que tinha uma filha. Logicamente, essa filha tinha uma mãe e essa mãe era a esposa dele. Sério, eu fiquei assim sem reação. E eu também não entendia, porque ele sempre estava disponível para mim, né? Se ele sempre estava disponível, então que hora que ele estava com a esposa e com a filha? Mas mesmo assim, ali naquele momento eu me levantei, para ir embora. Ele me segurou assim pelo braço e me falou assim que ele não estava aguentando mais me enganar e que ele estava gostando muito de mim e queria que eu continuasse com ele, mas ele não iria se separar. Jamais eu iria aceitar aquilo, sabe? Continuar com ele, agora sabendo que ele tinha mulher e filho. Cheguei em casa, assim, muito mal. Quando eu cheguei lá, a minha mãe já estava lá me esperando para brigar comigo mais um dia, como ela sempre fazia. Só que dessa vez, ela falou que ela tinha descoberto que eu não era mais virgem. Depois disso, sabe? Depois que ela descobriu isso, a minha vida, que já não era boa, começou a ficar pior dentro de casa. Ela não me deixava dormir. Quando eu pegava no sono, ela gritava, jogava água na minha cara para acordar. E por conta das noites mal dormidas, eu cheguei algumas vezes atrasada na empresa onde eu trabalhava. E acabei perdendo o emprego por conta disso, sabe? Depois disso, foi só ladeira abaixo. Porque todo o salário que eu ganhava praticamente ia pra mão da minha mãe. Então, assim, nem o salário eu tinha mais pra dar pra ela. O casado lá, depois que eu dei um basta, no nosso relacionamento, ele vivia me perseguindo. Mas era só pra dormir comigo mesmo, Então eu rejeitava ele, falava que eu não queria aquilo pra mim. Até que passado umas 3 semanas que eu fui demitida tal, e depois de ouvir diversas vezes da minha mãe que era pra eu sair da casa dela, porque ninguém me queria lá, meu irmão mais velho simplesmente surtou, me deu uma surra, falou que eu era uma vagabunda, colocou umas roupas minhas ali numa mochila e me expulsou de casa. A minha mãe ficou ali só olhando e aplaudindo, falando isso aí, põe essa vagabunda pra fora. Naquela noite, sabe, eu fiquei assim, vagando na cidade. Teve algumas pessoas assim que passavam e ficavam me olhando, parecia que eu era um bicho. No final, eu acabei assim, dormindo na frente de um comércio ali na praça da minha cidade. No dia seguinte, eu fui acordada com um jato d'água, sabe, pelo comerciante da loja onde eu dormi. Ele tava me enxotando de lá, falando que ele não queria saber de morador de rua ali na frente do comércio dele. Eu não tinha família ali naquela cidade. E o pouco dinheiro, que eu havia pego do serviço que eu fui mandada embora, havia ficado com a minha mãe. Então eu comecei a pedir dinheiro e comida na rua, sabe? E passei tanta, mas tanta humilhação. Fora os caras, sabe? Que tentavam abusar de mim, mas eu de fato me defendi ali. Nenhum conseguiu concluir. Até as pessoas da redondeza, sabe? Que me conheciam, passavam a me ignorar. Fingi que eu era uma desconhecida. Eu fiquei por 1 mês e meio na rua. Até que uma amiga minha do colégio, eu não sei como, mas ela ficou sabendo da minha situação. Ela me caçou a cidade inteira até me encontrar. Quando ela me encontrou, ela falou assim que ela não queria que eu ficasse na rua e que era pra eu ir morar na casa dela. Só que ali eu falei que não, porque ela tinha esposo, filho e que não era legal. Mas ela falou que ela não aceitava não como resposta e me levou pra morar com ela. Foi ali, depois de todo esse período na rua, que eu pude tomar um banho, ter uma cama e comida na mesa. Eu passei a procurar um serviço, E depois de 2 meses morando com ela, eu consegui um serviço. E eu já estava me preparando para sair de lá também, Mas eu queria me organizar primeiro. Só que a mãe dessa amiga, ela começou a falar na cabeça dela, sabe? Que eu ia acabar roubando o marido dela, que ela deveria me mandar embora de lá.
E quando eu soube disso, como eu não queria prejudicar ela jamais, porque ela que me tirou da rua, eu mesma saí de lá. Eu consegui alugar uma kitnet de uma senhorinha, mas era uma kitnet assim bem simples, mas já era alguma coisa. E durante esse processo todo, o casado lá voltou a me perseguir. Mas eu não fiquei com ele. Depois que a minha mãe ela soube, né, que eu tava em uma kitnet, que eu já tinha arrumado outro serviço, ela veio atrás de mim de novo, falando que eu não precisava voltar pra casa não, mas que eu deveria ajudar ela com um dinheiro de novo. Cara, ali eu não aguentei, sabe? Eu olhei pra ela e falei que não, que eu queria mais é que ela sofresse um pouco de tudo que eu sofri na rua. E que eu nunca mais queria olhar a cara dela e do meu irmão. Ela chegou a tentar vir pra cima de mim, sabe, pra me bater, mas a senhora, dona da kitnet que eu aluguei, ela tava lá. E ela enxotou ela de lá. Depois disso, eu não soube mais dela e continuei a minha vida. Passado mais um tempo, o militar lá parou de me procurar também, graças a Deus. E aí, o tempo foi passando e após 1 ano e meio, né, que eu tava nessa empresa e morando nessa kitnet, eu subi de cargo na empresa. E foi quando as coisas começaram a melhorar ainda mais. Um pouquinho mais de tempo eu consegui juntar um dinheiro, dei de entrada em uma casa e financiei a minha casinha. A minha felicidade, assim, era tão grande, eu não me aguentava. Enfim, a minha vida tava andando, sabe? Eu não tinha mais contato com a minha família. Quando eu me mudei pra minha casa, novamente a minha mãe apareceu. Eu tava dando graças a Deus que ela tinha sumido, mas ela apareceu. Ela tava magra, sabe? Parecia que tava doente, mas eu não liguei. Eu falei pra ela que eu não queria saber dela e que não era mais pra ela me procurar. Que ela e meu irmão tinham morrido pra mim. E ela foi embora. Passou, segui com a minha vida, passou-se mais 3 anos, a minha casa assim já estava do jeito que eu sempre sonhei. E eu que tinha prometido para mim mesma que eu não iria me relacionar mais com ninguém, acabei conhecendo uma pessoa e nós começamos a namorar. E após 2 anos de namoro, ele se tornou meu marido e nós tivemos a nossa filha. A minha mãe, durante todo esse período da última vez que eu enxotei ela não me procurou mais. Porém, hoje, né, com a minha filha já grandinha, com a minha família construída, nossa casa, nossa vida, meu irmão apareceu na minha porta para falar que a minha mãe está com câncer e que não tem cura. E que ele não sabe quanto tempo de vida ela tem. Ele me pediu desculpa, sabe? Disse que se arrepende de tudo que ele fez comigo. Mas naquele momento, eu não falei pra ele que eu o perdoava. Porque de fato, eu não sei se eu consigo perdoar ele. Depois que ele me falou isso, eu ainda não fui ver minha mãe. Meu irmão disse assim que ela só tá esperando a minha visita pra partir. Mas eu não sei se eu quero visitá-la, sabe? Foram tantos anos de mágoa, eu apanhava por tudo. Eu dava todo o meu salário em casa e ainda assim era chamada de vagabunda. Eu fiz tanto e só era humilhada. O meu marido falou pra mim que eu deveria ir, sabe? Então hoje eu trouxe a minha história pra vocês porque eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que eu devo visitar a minha mãe? Né? E se eu não conseguir olhar pra ela e dizer que eu a perdoo? Eu tenho que mentir pra ela falando isso? Você pode me dar a tua opinião? E é isso. Essa é a minha história.